para a Imagodê e para a nossa vida também, né? É sempre um aprendizado para todos nós, inclusive para a gente que está aqui, né? Na verdade, a gente não está muito na posição necessariamente de ensinar, mas de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem ministrado ao nosso coração, né? Nessa caminhada. Para quem não nos conhece, né? Sou Adílio, Simone, nós somos da Imagodê. Nós somos casados há 11 anos, esse ano a gente faz 12 anos, graças a Deus. Temos 2 filhos, o João, de 7 anos, e o Pedro, de 9 anos. E nós trabalhamos, né, com famílias, com casais, já há quase 8 anos, né? A gente trabalhou ministrando, né, palestras, encontros de casais. A gente já ministrou em congressos em outras cidades, outras igrejas. E o Senhor também tem colocado pessoas, né, na nossa vida, que temos procurado já há pelo menos uns 5, 6 anos, né, para que a gente possa acompanhar, aconselhar, enfim. Então, só esqueceu de falar que preparação para casamento também. O Senhor já colocou algumas pessoas que a gente pôde ajudar antes de entrarem no casamento. Exatamente. Então tem sido um aprendizado, né? Tem sido uma jornada mesmo, né? Na nossa vida de aprendizado, tanto no nosso casamento, né? Como de poder compartilhar e ajudar outras pessoas também. Então, que o Espírito Santo nos abençoe nessa tarde, nos conduza para que seja uma bênção para todos nós, né? Antes do Adílio começar, só vou falar uma coisa para vocês, né? Às vezes a gente olha um monte de cadeira vazia, a gente sabe que teve muito mais inscritos do que estão aqui. Eu e o Adílio, nós já ministramos para um casal. E eu queria dizer para vocês que não é à toa, né? Eu tenho desde cedo orado para o Senhor, né, quebrar mesmo as cadeias e os grilhões, porque não é à toa que o diabo, ele impede as pessoas que se inscreveram de estar aqui. Porque ao decorrer desse dia, nós vamos tomar mais consciência do quanto o casamento está no coração de Deus. O quanto que essa instituição, ela é tão amada, né? Então, assim, não fique triste. Agradeça ao Senhor porque você veio. Tem gente aqui que veio arrastado, mas veio, né? E você não está aqui à toa. Que o coração, né, que o seu coração esteja preparado para ouvir o que o Senhor tem a falar no seu coração. Porque o Senhor ama casamento. E você que já é casado, ou você que deseja se casar, o Senhor, ele vai alinhar, né? Ele quer alinhar a nossa mente ao que Ele tem. Amém. Eu vou orar, porque a nossa ministração ela vai ser dividida em 2 partes. Eu vou orar pela vida do Adílio, e o Adílio vai falar a parte dele, e depois eu venho e complemento. Tá? Então nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui num sábado à tarde. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor tem, Pai, nos constrangido, Senhor Jesus, a buscar no Senhor. Pai, Tu és a nossa fonte. A Tua palavra nos garante que de Ti flui, Pai, rios de águas vivas. E é isso que nós pedimos, Pai, venha sobre nós. Pai, não tem nada que o Adílio possa falar ou eu possa falar que vai mudar a história de alguém aqui. Ah, Pai, mas quando nós somos canais, Senhor, do Senhor, Pai, é o Teu Espírito que traz transformação, e é por isso que eu te peço, Senhor, tome cativo cada mente aqui, Pai, para que a Tua palavra, Pai, que é poderosa, possa entrar, Senhor, e mudar as histórias. É nisso que nós cremos, Pai, e é nisso que nós confiamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá para a minha parte, depois Simone dá continuidade aqui. Casamento é um fardo ou é uma bênção? Evidente que todos nós já temos essa resposta, né? Todos nós sabemos que casamento é uma bênção de Deus. Ora... Não, mas não dá spoiler, não dá spoiler. Não pode dar spoiler, então tá bom, Simone me corrigiu. A minha auxiliadora me corrigiu. Mas se todos nós sabemos que casamento é uma bênção, por que é que Ramon compartilhou agora há pouco, né? Varginha está entre as 25 cidades do Brasil com maior percentual de divórcios. A gente tem várias outras estatísticas que retratam um pouco isso, né? A gente tem hoje estatísticas que dão conta de que para cada 2 casamentos a gente vai ter um divórcio. Então a taxa está muito alta, né? Está quase 50% aí.
As estatísticas estão mostrando que em torno de 50% dos casamentos acabam até 10 anos. Então, esses dados a gente acompanhava, né, em várias ministrações anteriores que a gente fazia, isso há mais ou menos 7 anos atrás, a estatística era mais ou menos de 25% a 30% de divórcios. E a gente acessou também pesquisas que mostravam que essa taxa de, isso há 7 anos atrás, de 25% a 30% de divórcios, ela não era diferente no contexto cristão. Ou seja, faz diferença ser cristão quando se refere a divórcio? Infelizmente, não. E aí eu fiquei, quando a gente começou, né, o Senhor nos chamou para essa área, né, na igreja de famílias e tudo mais, eu comecei a me lembrar e eu peguei um caderno e fui anotando os divórcios de pessoas que eu conhecia, cristãos, muitas delas pertenciam àquilo que a gente chama, né, no nosso vocabulário cristão, nasceram num berço cristão. Sempre foi crente, família de crente. E aí eu fui anotando, e eu me lembro, e a minha lista passou de 40 casais cristãos que casaram na igreja e que se divorciaram. Mais de 40 casais que de alguma maneira eu conheço. Desses 40, 7 eram pastores. Um depois se reconciliou com a esposa, graças a Deus voltou, caiu para 6. E aí fiquei me lembrando também, nos últimos 2 anos, eu devo ter ido, acho que em 2 casamentos de cristãos, e eu fiquei sabendo de 4 divórcios de pessoas próximas a mim, de cristãos. Por que é que ele tem se tornado, muitas vezes, um fardo, a ponto de tanta gente se divorciar? Eu tenho certeza que todo mundo, quando se casou para que o casamento fosse uma bênção. E por que é que nessa caminhada a gente conhece cristãos que se divorciaram com meses? A gente conhece cristãos que se divorciaram com mais ou menos 1 ano. A gente conhece cristãos que se divorciaram com mais de 10 anos, 20 anos. Mas o que aconteceu nesse meio do caminho para que essa bênção se tornasse de alguma maneira um fardo, a ponto de eles dizerem, não dá mais, não aguento, e a, entre aspas, solução, que na verdade não é solução, ter sido o divórcio. Então a gente vai trabalhar um pouco, né, o Ramon já até introduziu um pouco do que a gente vai falar, nessa ideia do paradoxo, da dualidade, da oposição, bênção ou fardo. E aí eu vou trazer algumas reflexões para a gente pensar o que é que pode talvez fazer com que o casamento se torne um fardo. E a Simone depois vai trazer um pouco da realidade bíblica. De que maneira a gente pode construir um casamento que seja uma bênção, não focado no que a gente quer, no que a gente espera, nos nossos interesses, nas nossas expectativas, no nosso sonho do que é um casamento, mas muito baseado no que a Bíblia diz que deve ser um padrão de casamento, tá? Vamos lá então. Eu lembrei que agora é eu que passo aqui, né, gente? Tecnologia, o negócio é chique. Vamos lá. O texto base, né, que os irmãos da mídia colocaram, né, lá na rede social foi esse. Todo aquele, pois, que ouve atentamente essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso está lá em Mateus 7:24. Bom, então a gente está falando o quê? Que para que o casamento seja uma bênção, ele tem que ter base. Hoje eu vesti essa camisa aqui, ó, sobre família, né, que a gente já tinha mandado fazer, e eu vou fazer até uma reflexão crítica sobre essas palavras que estão aqui. Né? Acho que a Simone pegou da internet, do dicionário. Olha o que o dicionário diz.
Não dá para vocês enxergarem, mas eu vou ler. Família, a base de tudo. Primeira coisa, tem um conceito errado aqui. A família não é a base de tudo. A base de quê? Nós sabemos que a gente reproduz muito essa expressão, a família é a base de tudo. Se essa base de tudo não estiver em cima de uma base de tudo, que é o Senhor, o Criador de todas as coisas, se não estiver em Cristo a nossa esperança, a nossa salvação, aquele que nos redime do pecado, aquele que nos transforma, aquele que nos faz enxergar o propósito da nossa vida, a base de tudo não está sob nenhum tipo de base. A base de tudo não é a família. A base de tudo é o Senhor, é Cristo. Agora, se essa família está debaixo de uma base mais profunda que é Cristo, aí sim ela vai ser a base para a sociedade, ela vai ser a base para a igreja. A gente só tem uma igreja forte quando a gente tem famílias fortes. Famílias fundamentadas, estruturadas no cabeça que é Cristo. Na rocha que é Cristo. Então, família é a base de tudo, mas essa base de tudo tem que estar numa base maior que é Cristo. Senão não faz o menor sentido. Bom, é um grupo de pessoas que partilham dos objetivos, valores, ajudam-se nos bons e maus momentos, riem, batalham, convivem, brigam, desculpam-se, acima de tudo, amam-se. A gente vai falar um pouquinho sobre amor também, né? O que é esse tal de amor que a gente fala? A gente se casa porque a gente ama, mas o que é esse amor bíblico? Muitas vezes a gente está vivendo num amor que não tem nada a ver com a Bíblia. É um amor que você ama e desama numa facilidade, né? Então a gente vai trazer algumas imagens, por isso que a gente vai usar o Data Show. Nem sempre a gente usa a apresentação, mas acho que essas imagens elas nos ajudam a pensar sobre como essa dualidade, o Ramon trouxe muito bem isso, o transitório, o eterno, o mundo e a eternidade que o Senhor tem. Então eu vou trazer algumas imagens para a gente refletir, a gente pensar junto sobre o mundo, sobre princípios, sobre valores, sobre sutilezas que pouco a pouco têm adentrado no contexto da família cristã. E são essas sutilezas, esses enganos, aquilo que parece ser bom, mas é totalmente antibíblico. E como que esses elementos, eles têm pouco a pouco nos seduzido e nos desviado do foco. E eu falo seduzido por quê? Porque muitos e muitos pais nos procuraram ao longo dessa caminhada, compartilhando problemas conjugais. E quando a gente vai ver os problemas que eles estão enfrentando, que tem tornado o casamento um fardo, a gente olha para Simone e fala assim, não é possível. Será que estão brigando por conta disso? Não é possível que eles estão discutindo por conta disso. E aí você fala, puxa, são casais que têm 2 anos de casado, mas casais têm 40 anos de casado. Eles estão brigando por conta disso, isso é um problema para eles? Fidel, que é psicólogo, que atende casais, terapia de casais, eu tenho certeza absoluta que ele ouve cada coisa, que ele fala, não é possível que essa pessoa é cristã. Não é possível que essa pessoa está vivendo uma coisa dessa, mas é possível. Então, as coisas mais banais, talvez, aos nossos olhos, mais simples, os casais cristãos estão vivenciando. As famílias cristãs estão vivenciando. E assim, o meu convite é para a gente pensar, não simplesmente no mundo, no casal que não é cristão, mas a gente pensar na nossa realidade de vida cristã, de igreja cristã, e de como essas sutilezas do mundo têm penetrado sutilmente na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso agir do dia a dia. Esse é o convite. Bom, eu vou passar, né? Lembrei. Vamos lá, para a gente começar a pensar, né? Então, toda edificação, já que o nosso casamento tem que estar edificado numa rocha,
toda edificação ela começa pela base. E essa base é que vai definir, que vai determinar as demais estruturas. Então, algumas perguntas para a gente se fazer, né? Sobre quais bases nós temos edificado ou nós pretendemos edificar nosso casamento. No que a gente está firmado? Dependendo de qual for essa base, e quando eu falo, bom, a nossa base é Cristo, ok, mas sobre quais princípios nós estamos vivendo o que Cristo tem para a nossa vida, sobre quais princípios? Dependendo de quais bases, o nosso casamento pode partir de uma expectativa de bênção e terminar num resultado de fardo, né? Então, são coisas para a gente pensar aí. E aí a gente trouxe algumas imagens, né? Casamento, fardo ou bênção. Essa ambivalência, essa oposição do fardo e da bênção, ela tem muito a ver com esses elementos do mundo, né? A gente tem aqui uma primeira imagem da cultura pós-moderna. Meus irmãos, como essa cultura pós-moderna, pós-verdade, de relativização, como ela tem influenciado os nossos casamentos, como ela tem influenciado as nossas famílias, como elas têm questionado princípios cristãos, como elas têm trazido, né, esse impacto negativo sobre a nossa vida. A gente tem também a questão dos conselhos de mãe para filho. Para as irmãs, talvez Simone vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Como que as mães, insatisfeitas com o casamento, isso vale para os pais também, tá? Insatisfeitos com os casamentos que tiveram, lançam sobre a vida dos filhos uma ideia completamente distorcida e equivocada do casamento. Nós temos uma irmã cristã, graças a Deus, tem uma família muito abençoada, que quando ela foi se casar, a mãe dela falou para ela assim, eu vou usar uma expressão, vocês me perdoem pela expressão, mas eu vou ter que usar porque é para chocar mesmo. A mãe dela simplesmente falou para ela o seguinte, minha filha, quando ela falou, eu vou casar, mãe, tal dia, ela falou, você vai o quê? Cagar? Ela usou essa expressão para falar com a filha. Porque essa é uma mãe que estava completamente insatisfeita com o casamento. E olha a transmissão de valores, né, de geração de mãe para filha. Quantos de vocês já ouviram, talvez, das mães falando mal do marido ou do pai? E aí o problema conjugal que eles estavam vivenciando, eles expunham isso para os filhos. Quantos de vocês que já são casados, talvez, já vivenciaram crises no casamento? Por quê? Porque vocês ouviram dos pais reclamações sobre o casamento. Entende? Então, são elementos aí que vão fazer com que muitas vezes, né, o casamento seja um fardo. A gente tem aqui uma imagem que mostra, né, uma manifestação do movimento feminista. Né? Não, no meu corpo quem manda sou eu. Irmãs, levantem a mão aí. Irmãs, vocês já ouviram falar sobre empoderamento feminino, né? As mulheres têm que ser empoderadas? Sim ou não? Sim. Mas não é dos princípios feministas. As mulheres têm que ser empoderadas pelo poder do Espírito Santo para cumprirem o seu papel de auxiliadoras dos seus maridos. Amém, irmãs? É esse poder que vocês precisam. Não para dizer, olha, meu corpo, minhas regras. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E Ramon acabou de compartilhar um versículo que fala, né? Que o corpo da esposa é do marido, assim como o corpo também do marido é da esposa. Então você não é dona do seu corpo. O seu corpo é para exaltar o Espírito Santo. É templo, habitação do Espírito Santo. Você não pode fazer o que você quiser. Assim como nós homens também não podemos fazer o que a gente quer com o nosso corpo. O Espírito habita em nós. Princípios equivocados. E quantas irmãs, mulheres, que não querem ter filhos,
Porque o filho pode deformar o corpo. Quantas? O filho vai estragar o meu corpo. E aí a gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Se eu vivo para a tua vontade, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Será que é 1? Será que é 2? Deus, mas não pode passar de 2, não. Movimento feminista, princípios equivocados. A gente pergunta para o Senhor, Senhor, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? São questões para a gente pensar, né? Avançando aí. Então, muitas vezes o casamento se torna um fardo. A gente tem visões, então, totalmente equivocadas, né? Visão de mundo sobre o casamento. Ó, casamento é o quê? Game over. Casamento é, olha aqui, uma mulher, não sei se está dando para vocês verem aí, né, por causa da iluminação, mas tem uma mulher, né, com um vestido de noiva, um bonequinho, e a mulher acorrentando o marido. E quantas vezes essa lógica, né? Você vai casar, então agora você vai viver sob uma coleira da sua esposa, a sua esposa vai mandar em você. Isso está no contexto cristão. Quantos homens têm medo de se casar? Medo. Aí deixa para casar depois dos 30, depois dos 40. Quantos homens nem saem da casa dos pais, porque tem medo de casar? E não é só por uma coisa que o Ramon compartilhou conosco agora há pouco, né? Como é que eu vou me casar se eu não tenho salário suficiente, se eu não tenho emprego suficiente para me sustentar? Como é que eu vou me casar? Na verdade, não é só isso. É medo de assumir responsabilidade. Porque casamento é o quê? Aliança. Salvo casos muito extremos, muito pontuais, de violências, de abandono, onde talvez o divórcio vai acontecer, mas casamento é aliança. Então não tem essa de se não der certo eu separo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Por quê? Quem faz dar certo? O casal se submetendo ao senhorio de Cristo. Se a gente se submete ao senhorio de Cristo, se a gente submete nossos desejos, nossas vontades, nossas dificuldades, nossos medos, nossas ansiedades, será que Cristo não é suficiente para fazer dar certo? Será que o Senhor não pode operar de maneira sobrenatural para modificar a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, para que dê certo, para que glorifique a Ele? Será que Ele não é poderoso para fazer isso? E quantos casais a gente já aconselhou, dizendo, meu irmão, não se separe. Não se separe, pague o preço, vai orar, vão se colocar ali diante do Senhor. É possível que o Senhor mude vocês. E eles não quiseram tomar a cruz e seguir a Jesus e permitir que o Senhor os conduzisse, os pastoreasse, os conduzisse como cabeça. Não é? Olha algumas frases, né, que são ditos populares, mas que também estão entrando no contexto cristão. Se casamento fosse bom, Cristo não teria morrido solteiro. Casamento é igual a circo. Você é equilibrista, domador, mágico ou palhaço. Se casamento fosse bom, não existiria divórcio. Tudo bem, a gente está falando de extremos aqui, e a gente pode achar que isso é bobeira. Mas pela nossa experiência a gente tem visto que essas coisas têm influenciado pessoas cristãs. Sabe aquela coisa que, não sei se vocês já viram, algum artista colocando, termina o casamento, e aí posta uma foto no Instagram e coloca lá uma frase, olha, o nosso casamento terminou não foi por falta de amor, nós continuamos nos amando muito, nós somos muito felizes um com o outro. Tivemos uma história linda, maravilhosa, que nunca vai ter fim. Mas a gente continua se amando, mas de maneira diferente. Cada um à sua maneira, cada um seguindo a sua vida, mas a gente continua se amando. Aí você fala, não, você está falando, você é artista, né? Gente do mundo. Eu já vi uma postagem de um filho de pastor.
quando se divorciou, exatamente com uma mensagem assim. Foi melhor para a nossa família, foi melhor para nós dois a gente se separar. Foi melhor para todos nós, se nós continuamos respeitando um ao outro. A mesma mensagem lá dos artistas, um cristão colocou na rede social. Então, não é coisa de lá de fora, entre aspas, né? Não é coisa lá de fora, é coisa do ambiente, da vida cristã, da igreja, né? Vamos lá. Você se casou para ser feliz. Eu mereço ser feliz. Gravem isso aqui, minha gente. Quantas pessoas estão indo nesse engano? Eu mereço ser feliz. Amor próprio, tem que ter amor próprio. Minha gente, a gente não tem que ter amor próprio, a gente tem que ser cheio do amor de Deus. E o amor de Deus é que nos capacita para amar o outro e para nos amarmos também. Onde está escrito na Bíblia que você merece ser feliz? Onde é que está escrito na Bíblia que você se casou ou os solteiros vão se casar para serem felizes? Esse é um dos grandes enganos que a gente tem vivido hoje na sociedade. Egocentrada. Eu mereço ser feliz. Ué, mas o casamento vai ter dias de felicidade, sim. Quem é casado sabe disso. Mas vai ter dias de tristeza, de luta, de luto também. Dias difíceis, dias que você está à vontade de ver a tua esposa bem longe de você. E vice-versa. Não é assim? É, Isabela? Lá em casa é assim. Tenho certeza que indica que a Simone não está com vontade nem de olhar para mim. Mas amor não é sentimento, amor é decisão. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor não busca seus próprios interesses. Quem ama, dá. Deus tanto amou o mundo que Ele deu seu único Filho unigênito para todo aquele que lhe crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tanto amou que Ele deu, Ele se deu por nós. Isso é um amor do casamento, um amor que se dá. Só que a gente também tem vivido nessa lógica, né? Então eu mereço ser feliz, se eu não estou feliz, eu vou buscar um novo amor e não vai adiantar nada. Porque a fonte de amor é Cristo. É só nele que nós somos completados. É só quando nós somos cheios do amor de Deus, do amor de Jesus, que nós conseguimos ser plenos nele e não no outro. E só quando você é cheio que você consegue se dar pelo outro. Então isso também é um grande engano que a gente tem vivido hoje no contexto, né? No contexto cristão, eu mereço ser feliz. A Bíblia não promete que você merece ser feliz ou que você vai ser feliz. Mas automaticamente e consequentemente, se você vive uma vida entregue ao Senhor, cumprindo a vontade dEle, cumprindo o propósito dEle, glorificando a Ele, você acha que você vai ser infeliz? Se a sua felicidade está nele, se Ele é a fonte de felicidade, de alegria, de paz, você vai estar infeliz? Claro que não. Evidentemente que ao longo da jornada e da caminhada, nós vamos passar por momentos de deserto, de dor, de sofrimento, não é? Afinal de contas, o Senhor precisa nos aperfeiçoar. Por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio do deserto. E a gente vai vivenciar isso na vida conjugal. Mas uma vez que nós estamos ali alinhados ao coração do Senhor, Ele vai ser a nossa fonte plena de alegria e de felicidade. Paixão romântica. Quantas vezes a gente também já falou isso? Você é a metade da minha laranja. Você é a tampa da minha panela, não é? Casal perfeito. Minha gente, isso aqui não existe. Isso aqui para os solteiros. Isso, quem é casado já sabe que não existe, né?
Mas para os solteiros, isso aqui não existe. Beleza? Deus vai colocar gente diferente para conviver. Não tem essa simetria bonitinha aqui, ó, que coisa bonitinha aqui, ó. Não tem isso. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter romantismo no nosso casamento, no nosso relacionamento. Claro que a gente tem que ter. Mas isso é muito mais uma paixão romântica. E o que acontece? Muitas vezes nos relacionamentos, quando se casa com essa perspectiva aqui, com essa perspectiva, fala, puxa, mas isso não é real. Aí as pessoas desanimam. Na verdade, Deus vai colocar pessoas que vieram de condições diferentes, de famílias diferentes, vai colocar homem e mulher que pensam, que sentem, que agem de maneiras diferentes para conviver. E aí a gente vai fazer o quê? No dia a dia ali, ó, é um lixando o outro, não é? É muito atrito, é um lixando o outro. Mas é uma lixa boa, que dói, que é difícil, mas é uma lixa boa. Porque Simone vai falar mais sobre isso, mas é para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com Jesus. É para isso. Não é para nos repelir. Você sentiu uma dor ali, não, então está doendo, vou me afastar. Não, é para nos aperfeiçoar, nos tornar mais parecidos com Jesus. É para isso. Então isso aqui é um mundo irreal, isso não existe. É claro que todos nós, se a gente se relaciona com o outro, é porque a gente tem algo em comum. A gente tem coisas parecidas, a gente tem coisas que nos unem. Mas a gente também tem coisas muito diferentes. E é uma bênção, embora seja muito difícil, aprender a lidar com as diferenças. Né? Fidel vai nos ensinar hoje a nos comunicarmos melhor para conseguirmos lidar com as diferenças, né? De opinião, de personalidade, de maneira de pensar, de sentir, de agir. Vamos lá, dificuldade em assumir responsabilidade, como nós somos mestres em jogar a culpa no outro. Começa lá de Adão, né? Adão fez o quê? Jogou a culpa na Eva. Quando, na verdade, Deus tinha dado uma responsabilidade para ele. Olha, antes de Deus, pelo menos na ordem dos versículos lá de Gênesis, né? Gênesis 2, Deus tinha falado para Adão, olha, você pode comer do fruto de qualquer árvore, mas dessa aqui não pode comer. Aí depois Deus cria Eva. E Deus deu a instrução para Adão. E aí Adão, a gente não tem muitos detalhes, né? A gente tem algumas pressuposições do que aconteceu, de que ele não cumpriu muito bem o papel dele, enfim. E o fato é que de fato ficou redundante, mas é isso mesmo, né? O fato é que o Senhor, depois que eles se esconderam, que o Senhor chamou Adão na xincha e falou, mas e aí? A responsabilidade é sua. E ele jogou a culpa em Eva. E quantas vezes a gente está vivendo relacionamentos assim, um jogando a culpa no outro. Como se os dois estivessem em lados opostos disputando. Como se os dois fossem adversários. Pasmem, nós já aconselhamos casais a começaram a discutir na nossa frente. E a gente teve que falar, olha, se for assim, abre a porta e pode ir embora. Começaram a brigar na nossa frente, né? Ia brigar desse jeito aqui, ó, apontando dedo. Minha gente, vida conjugal, a Bíblia nos fala que a gente se casa, a gente se torna um. Então, tudo que eu faço de bom para o meu cônjuge, eu faço para mim mesmo. Tudo que eu faço de ruim para o meu cônjuge, eu faço para mim mesmo. Nós não somos um só corpo. Né? Então, a gente não está disputando, a gente não está... Embora em muitos lares isso aconteça, né? Os dois fiquem disputando ali e ninguém assume a responsabilidade, né? Pelo sucesso ou pelo fracasso da vida matrimonial. Expectativas. Para quem vai casar, a gente tem um monte de expectativas, né? A gente cria na nossa cabeça como é que vão ser as coisas. A gente tem uma história muito interessante, vou contar rapidinho, de uma mãe de uma amiga nossa. Antes dela se casar, ela criou na cabeça dela que na noite de núpcias, ela casou com um vestido que tinha um monte de botões aqui atrás. Camisola, não foi vestido não. Uma camisola cheia de botões. E na cabeça dela, na noite de núpcias, o marido ia chegar
e desabotoar um por um, com muito carinho, com muita dedicação, ia fazer toda uma performance para aquele momento. Aí vocês já imaginam, isso não aconteceu. Ele simplesmente... E ela, isso pode parecer uma bobagem, mas isso para ela foi uma frustração. Uma bobagem, que talvez a gente olhando é uma bobagem, mas foi uma frustração para o resto do casamento. Uma expectativa equivocada. E muitas vezes, quando a gente, os solteiros, a gente se enche de expectativas de como que vai ser. A mulher, então se teve um pai bom, meu marido vai ser igual ao meu pai. A gente cria isso conscientemente ou inconscientemente. E vice-versa, o marido, se ele teve uma mãe muito amorosa, muito cuidadosa, ele imagina que a esposa vai ser como a mãe dele era. E muitas vezes isso não vai acontecer. Então a gente precisa diminuir as expectativas, especialmente os solteiros, que vão se casar, ir para a realidade. Quanto menor você diminuir as expectativas, melhor, porque depois vai ser lucro. Nossa, mas eu não imaginava que legal, estou surpreendido. Eu não estava esperando isso, mas me surpreendi. Então é melhor baixar a expectativa, para você se frustrar menos. E a gente vê aqui, olha, quantas expectativas, quantas coisas a gente imagina sobre o casamento. Vou dar uma dica para aqueles que são solteiros: leiam livros sobre casamento. Converse com pessoas casadas. Vai ajudar muito. Vai resolver todos os problemas? Claro que não. Cada dia a gente vai descobrindo novas coisas, novas situações vão surgindo, a gente vai aprendendo. Uma coisa era Simone sem filhos, outra coisa é Simone com filhos. Uma coisa é o Adílio não sendo pai, outra coisa é o Adílio pai. Essas coisas vão mudando ao longo da vida. Uma coisa era o Adílio com 30 anos, outra coisa é o Adílio com 40 anos. E depois com 50 e com 60, e se o Senhor não voltar a 70, 80, enfim, ou até que Ele venha, eu me recolha, Então, nossa vida vai mudando. Então, é preciso tomar cuidado com as expectativas altas demais. Isso pode gerar frustração, isso pode tornar o casamento um fardo. A gente tem também questões pessoais, Personalidade, tem os psicólogos aqui, tem 1, 2, 3, Três, acho que são 4. Esqueci dela, a gente tem psicólogos aqui. As diferenças de personalidade, elas também podem ser um elemento que vai influenciar e que pode tornar o casamento um fardo. Os valores, qual era o valor? Lá na sua família de origem, como é que a sua mãe tratava o seu pai? Como é que seu pai tratava a sua mãe? Quais eram os valores que vocês cultivavam? Lá na minha casa, por exemplo, eu não aprendi a sentar à mesa. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, meu pai é alcoólatra. E aí, assim, fui criado meio que sem muito princípio de sentar à mesa. Lá em casa a gente almoçava com um prato de comida no sofá na frente da televisão. Olha que prejuízo para o contexto familiar. Lá na casa da Simone, não, era totalmente diferente. Então, assim, para eu conseguir me acostumar com esse hábito, com esse costume, com esse valor de a família se reunir ao redor da mesa para fazer as refeições, para a família conversar, isso foi um negócio que deu trabalho. Quando eu vou na casa do meu pai, ao invés dele ficar ali com a gente, ele vai para o quarto dele assistir televisão, almoçar no quarto dele. Então essas questões juntas, e somadas com um monte de outras questões, elas vão gerar desgaste e muitas vezes tornar o casamento como um fardo. Referências de marido e de esposa assimilados. Isso é muito comum no nosso inconsciente. A gente imagina que, especialmente se a gente teve bons referenciais de pais, de mãe, de pai, e quando a gente chega no lar, se não é aquilo que a gente imaginava, isso pode ser um problema. A gente tem uma pessoa carregando uma bagagem aqui. Cada um de nós vem para o casamento com bagagem. Cheio de bagagem, cheio de hábitos, de costume, de como é que a gente aprendeu a se comportar, como é que a gente
tratava o outro, que costume era importante, qual costume não era importante. Um problema que a gente teve também no casamento, como eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai era alcoólatra, eu fui me virar na vida. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos e fui, né, me virar. Com 21 eu saí de casa, fui morar em outra cidade e a vida foi me tornando uma pessoa individualista, de não ter que dar satisfação para ninguém. Essa foi a bagagem que eu carreguei. Né? Então eu fui desbravar o mundo. Meu pai nunca me ajudou em nada, fui estudar, morar fora e não tinha que dar satisfação entre aspas para ninguém, me tornei uma pessoa individualista, mas eu não tinha consciência de que eu estava sendo individualista. Para mim estava tudo certo, até que a gente começou a namorar e depois a gente se casou e a Simone foi me sinalizando. Mas como é que você viaja, você chega e você não me avisa que chegou? Isso foi motivo de conflito para a gente. Né? E não foi rápida a minha mudança. Porque o hábito, o costume, ele vai sendo construído ao longo de muito tempo. E automaticamente ele também vai sendo desconstruído ao longo de algum tempo também. Até que a Simone foi muito paciente comigo, né? E ainda é. E ela foi me sinalizando, você é individualista, agora você se casou, agora você tem que dar satisfação da sua vida para mim. Né? Então foi um processo para eu desconstruir aquela ideia que a vida foi me levando a construir de uma pessoa individualista que só pensava nesse aspecto, né, em mim, de não ter que dar satisfação para o outro. E a Simone me ajudou, mas não foi um processo fácil até chegar nisso. Né? Vamos lá. Bom, a gente tem também influências externas. Olha o bombardeio aqui. Nós somos bombardeados diariamente, o tempo inteiro, por influências externas no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, influências do mundo. E a ideia é bombardeio, gente. É todo dia, toda hora. Quais são essas influências? Olha, aqui tem a família, acho que está até desatualizada essa foto, já tem mais um filho, eles já estão maiores, tá? Mas enfim, a ideia da família perfeita na rede social. Quantos casais nós já conversamos e eles falaram para a gente, nossa, mas eu imaginava que vocês fossem a família perfeita. Olhava para a gente e para os outros também. Eu imaginava fulano como a família perfeita. Isso não existe. Você sempre vai escolher, a nossa tendência é sempre escolher aquela foto mais linda na rede social, não é? Para colocar. A gente está produzido, maquiado, num espaço bonito, num lugar bonito. Aquilo não é a realidade. Até fiz um post essa semana sobre isso. Aquilo é um recorte de um momento, mas aquilo não é a realidade toda. Não é a totalidade. A realidade é que a gente acorda com bafo, com remela no olho, a gente solta pum, a gente tem conflito, a gente tem dúvida, a gente fica ansioso, a gente briga. A gente tem crise no casamento, tem momento que a gente não sabe o que faz com os filhos, a gente erra com os filhos. Todos nós somos pecadores, isso faz parte da nossa natureza. A gente vai, com o favor do Senhor, né, avançando no conhecimento do Senhor. Então, isso aí também cria uma expectativa de família perfeita que não existe. Casamento dos sonhos, o Wilker postou esses dias, né? Quanto mais gastos, pesquisa feita nos Estados Unidos, quanto mais gastos com festa de casamento, maior a chance de divórcio. Por quê? Você já vai endividado. Hã? Vai? Não gastou nada. É claro que isso, somado com uma série de outros fatores e elementos, vão contribuir ou não para o divórcio. Mas nós já vimos casais que se casaram, fizeram a festa dos sonhos, endividaram. Alguns permaneceram, lutaram muito ali aos pés da cruz, outros se separaram. Já começaram com dívida. Então, conselho para quem quer casar, não gaste além do que você pode. Não fique preocupado em fazer o casamento dos sonhos para dar uma satisfação para a família, para os amigos. Isso não vale a pena, você vai colocar em risco o seu casamento, que já vai começar de uma maneira bastante turbulenta, né? A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, né? Gente, a gente não precisa de... A mão compartilhou agora a mensagem. A gente tem que ter o foco no reino. As riquezas
que a gente tem que buscar estão em Cristo. O texto de Colossenses nos fala isso. Em Cristo estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa é a nossa riqueza. Tem problema você se esforçar para ter uma casa melhor, não tem problema. Mas isso é algo secundário. Se a gente não crê que o Senhor é Pai e que o Pai cuida dos filhos, a gente vai crer em quê? Nas visões de mundo. E as visões de mundo vão nos levar para quê? Para o fardo e não para a bênção. Então isso aqui, ó, se o Senhor permitir que você tenha um carro bonito, amém. Mas se Ele não permitir, amém também. Se o Senhor permitir que você case e tenha uma casa própria, amém. Mas se Ele te proporcionar uma casa simples de aluguel, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Visão de eternidade, visão de reino, visão de glorificar o nome do Senhor, não visão de mundo. Olha isso aí. Quem não queria ter uma barriguinha dessa, né? Tudo bem, para muita gente isso não tem problema nenhum, não é um valor nenhum. Mas para muito casal crente, é. E nós conhecemos casais que isso aqui foi um dos elementos que culminou na separação, né? A ideia de ser um casal bem-sucedido, sucesso, profissionais bem-sucedidos. Minha gente, nós temos que ser cristãos bem-sucedidos. E cristão bem-sucedido é aquele cristão que está ali, ó, alinhado ao coração do Senhor, alinhado ao coração do Pai. Isso é o mais importante. Isso é sinônimo de sucesso. É você ter um relacionamento que glorifica o Senhor. É a sua vida estar alinhada ao Senhor. Bom, dispensa comentários, né? As imagens falam por si só. Esse também tem sido um grande elemento que tem roubado a intimidade emocional, sexual, comunicação do casal. Né? Eles se deitam na cama, ao invés de estarem tendo um momento de intimidade, de oração, de conversa, eles estão na tela do celular. Mudança de papéis. Essa também. Vocês estão vendo essa imagem? Dá para enxergar daí? Como a gente tem homens infantis, crianças, bananas, e como a gente tem mulheres empoderadas, mas não empoderadas do poder do Espírito Santo, né? Mas empoderadas de si próprias, cheias de si próprias, do amor próprio, se valorizando o seu sucesso profissional mais do que qualquer outra coisa. Não que as mulheres não possam ser bem-sucedidas, mas essa inversão de papéis faz com que a mulher tome a direção do lar. Isso não é um papel dela. A gente não vai falar de papel hoje, a gente pode falar outro dia, mas só para ilustrar como esses valores estão invertendo a lógica dos valores que o Senhor estabeleceu para o casal. E aí, eu encerro a minha fala aqui, beleza, para a minha auxiliadora continuar e completar. Amém.